quero ler com você em Romanos, livro de aos Romanos, capítulo 8, verso 28 em diante. Deus me tocou esse versículo aqui, e esse tema assim, ó, sem propósito não há vitória. Sem propósito não há vitória. Todas as coisas nós temos que ter um propósito na nossa vida, né? Vai casar, não casa sem propósito. Casa sem propósito? Não. Vai preparar, vai fazer enxoval, vai se organizar, vai economizar. O sonho é ter seu lugarzinho próprio. São propósitos, né? Ninguém fala da noite para o dia, vamos casar amanhã? Não, só eu que casei da noite para o dia. Aí, quando eu falo assim, né? A pastora Miriam vai brincar. O pastor Paulo falou assim, vamos fugir para casar? Falei, vamos. Mas esse processo deu pano para a manga, viu? Vou falar para quem pensa em fugir e em casar rapidinho, há um processo, né? Que eu falo assim, o processo durou 5 anos para concretizar. Nossa, pastora, quando o meu esposo, Paulo, comprou os móveis da casa e do quarto e da cozinha, só isso, ali foi concretizado. Era agora que era para você estar casando. 5 anos, já com 2 filhas. Até chegar nesse ponto, eu tive que aguentar calada, porque não havia propósito. E aí, para quem eu ia reclamar, Vilma? Minha mãe falava, bem feito. Você que arrumou. Eu já sabia o que ela ia falar. E aí eu não falava para minha mãe. Eu chorava calada, as dores e as tristezas que enfrentei com sogra e na casa da minha mãe também. Então, há um propósito para todas as coisas, para ter vitória. Casalzinho que pensa em casar correndo. Depois meu ano, quanto você ganha? Eu ganho 2.000. Eu ganho 2.000 também, 4.000. Aí nós pagamos 2.000 de aluguel, com esses 2.000 nós comemos. Isso não é propósito. Isso é sofrimento. Pode ser que é de Deus, até o casamento, mas não é na hora. São detalhes que nós temos que preocupar em se cuidar. Aí, quando o casal casa, quer ver uma coisa? Quantos casais casaram dentro do propósito e Deus abençoou no casamento? Levanta a mão. Aí, beleza. Aí, Deus mandou tudo na hora certa. Teve um casal aqui da igreja, que a noiva, eu lembro que a noiva, ela apressada, que ela era desesperada, mas se preparou para casar anos e anos. E na correria, ela pegou um mototáxi e ela perdeu a grinalda, ela perdeu a pulseira, ela perdeu os anéis, as coleirinhas do pescoço, perdeu tudo. Caiu e ela não viu. Aí ela foi a Deus, ela falou, Senhor, eu estou em dia contigo, estou na tua casa, sou dizimista, eu te louvo, eu te amo. E olha, está faltando, e agora eu perdi tudo. Irmãos, o motoqueiro foi procurado, entregaram tudo na mão dela. Um dia antes dela casar, ela já estava com tudo na mão de novo. Porque a propósito, Deus não vai deixar desbaratinado. Deus entra com a provisão.
E aí me chamou a atenção esse título que eu pensei: sem propósito não há vitória. Pode até vir a vitória, mas demora. Demora para concretizar as vitórias. Aí diz assim no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quem tem um chamado de Deus aí na sua vida? Amém. Eu tenho, pastora. Eu tenho um chamado de Deus. Amém. Se você tem esse chamado, vai ser concretizado. Então, todos nós desejamos o quê, irmãos? Vencer. Casamos para vencer, lutamos para vencer. Tudo por vencer. Não tem essa pessoa que está na vida querendo ser um derrotado. Não, eu quero vencer, eu quero ultrapassar essa adversidade que se ergue, se levanta contra a minha vida. Eu vou vencer. É você e Deus. Você vai vencer. Você vai conseguir. São os detalhes, né, que nós paramos para analisar. Queremos ver portas abertas, queremos ter promessas cumpridas de Deus. Tem alguém que tem promessa de Deus aí? Eu tenho ainda. Não importa a idade que eu tenho, eu ainda tenho promessas de Deus a ser renovada na minha vida, restabelecida, né? Concretizada. E nós não podemos viver sem esse sonho, que é um sonho de Deus no nosso coração. Quando nós perdemos a motivação, sofremos consequência. Deus não quer que ninguém desista. Não desista da vida, não desista dos problemas, não desista. Deus vai te exaltar no meio do deserto. Deus vai te erguer no meio do deserto. Ele vai mostrar que Ele está ao teu lado. Deus quer que você prova a Ele e vê que Ele é bom, que vai ser concretizado. Irmãos, pessoas que não têm esse sonho em vencer, ele já aceitou a derrota, ele já aceitou o tombo, ele já aceitou a morte, ele já aceitou que ele é um derrotado. Deus tem prazer numa pessoa assim? Não. Não. Deus quer que você dê oportunidade a Ele. Ele pode todas as coisas, mas quando você deixa Deus atuar na tua vida, quando você deixa o propósito de Deus fluir, aí todas as demais coisas vai contribuir para aqueles que amam o Senhor. Aquela luta, nossa, se não fosse essa luta, eu não teria vencido. Lá na frente você tem que entender, tudo que eu enfrentei foi para melhora, tudo que eu enfrentei foi para a glória de Deus. A jovem ali, esqueci o nome da irmã, é um tanto de irmã também, que a gente esquece o nome dos irmãos. Ela se formou, agora ela trabalha no hospital regional, é Rosana. Ai, não errei tanto. Achei que era Rosana, é Rosângela. Rosângela se formou. Para ela se formar, teve um propósito. Ela não começou a estudar por estudar. Não, ela tinha um sonho dentro dela. Essa semana, não foi? Essa semana ela se formou, e eu vi as fotos dela. Muito bonita, parabéns. Viu? Que Deus abençoe, foi uma conquista. Teve um propósito e ela alcançou na área profissional que ela quer. E vai ser feliz. E vai ter sucesso. Porque as lutas que ela enfrentou, 4 anos, 5 anos de estudo, que eu não sei quanto, ela passou por problemas.
Ela ela não me contou, mas eu tenho certeza. Teve momento que ela pensou em desistir. Não teve, Rosângela? Teve. Ai, acho que eu vou desistir. A Yara, né? Também. Vou desistir. Acho que não é isso. Acho que eu me formei errado. Acho que eu estou estudando errado. Não é essa área. Mas chegou até o final. E se chegou, foi para vencer. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ela venceu. Outros venceram. E estamos vencendo. Quantas vezes você pensou em desistir? Mas você não desistiu. Você não desistiu. Mesmo com vontade de desistir, você não desistiu. Por que será? Por que será que a pastora Miriam não desiste também? Tanta pressão. Tem vontade de desistir? Não tenho. Mas tem dia que tenho. Porque estamos assentados na primeira cadeira, confiando e descansando em Deus. Tem hora que passamos para a segunda cadeira dizendo: ai meu Deus, estou perdendo tudo. Não é? Acho que eu vou parar. Mas daqui a pouco eu volto para a primeira cadeira e digo: ai não, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você já volta e se liga. É isso que Deus está ensinando. Há uma verdade espiritual que precisamos entender. Sabe qual é? Deus não entrega vitória fora de propósito. Ele está na frente dos nossos propósitos. Ele está na frente. Se você chegou até aqui, é porque Deus está na frente. Deus olha para você, não olha para você como você se olha. Deus olha para nós de uma forma diferente. Nós olhamos para nós: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu já não explodi? Por que será que eu já não briguei? Por que será que eu já não parei? O Senhor fala assim: não, você é forte. Você marcha, marcha, marcha. Não para, não para, não para de lutar. Não para. Marcha, vai para frente. Aí você dá meia volta com o teu pensamento: verdade, perdão, Pai, eu estava fraca quando eu pensei nisso. Me perdoa, volto a sentar na primeira cadeira de novo. Deus quer isso para a sua igreja, para nós chegarmos lá aonde Deus quer realizar a grande obra na nossa vida. Quando Paulo declara isso aqui, irmãos, esse versículo aqui é a primícia do Espírito, esperança, intercessão e eleição. É o cabeçalho dessa palavra aqui em Romanos, que Paulo escreve: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Então glorifica. Comece a esbofetear diabo na tua vida. Não espera ele te dar rasteira. Esbofeteia você primeiro ele. Que jeito que eu vou lutar contra ele? Glorificando, engrandecendo, declarando que Deus é mais, que o Senhor está às portas. Senhor, eu estou te aguardando, a vitória é minha, em nome de Jesus. Eu não vou parar, eu vou lutar, eu vou vencer, e seja o que Deus quiser, eu quero ter força. E Deus vai ser aquele campeão na nossa frente e fala: eu sou o Senhor dos campeões. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu vou te livrar. No versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Você tem posto o Senhor Jesus como aquele maioral da tua vida? Aquele que você pode dizer, Ele é sobre todos os nomes. Ele é o Senhor. Ele é sobre todos os nomes. Esse nome tem um valor enorme. Igreja, meu nome não tem valor. O seu não tem valor. Mas o nome de Jesus tem valor. E um valor que excede todos os problemas. Excede todos os problemas. É algo triunfante. Você está enfermo, Jesus vai te curar aqui hoje. Sabe por que Jesus vai te curar? Fisicamente, espiritualmente. Ele quer te curar. É essa noite de louvor, de adoração. É noite de conversão espiritual na tua vida. Você vai abrir teu coração, a tua mente e vai declarar: só o Senhor é Deus, 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 aleluia. E quando você glorifica, o Senhor mostra assim, e eu vou te falar. Diga para o seu vizinho isso que eu vou te falar. Deus não desiste de você. Não, pastora. Deus não desiste? Não. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Deus está de prontidão, dizendo: eu vou te sarar. Eu vou te sarar essa noite. Eu vou. Eu contei para os irmãos, foi terça-feira passada, contei para os nossos irmãos que iam juntos 7 horas lá embaixo, sobre uma mulher, uma senhora de Deus, que ela mora nos Estados Unidos. E ela é coreana, mora nos Estados Unidos. E ela dedica muita vida dela ao Senhor, dedica ao Senhor, sua vida inteira ao Senhor. E ela estava em São Paulo, ela veio para uma conferência. E ela estava lá em São Paulo, e ela tinha que pegar um Uber para ir até na igreja onde que ela tinha que ir. E ela chamou um Uber. Quando ela entrou no táxi, o Espírito Santo falou assim, falei para o motorista, chama ele de Luiz, fala assim: Luiz, você conhece Jesus? Aí ela falou assim: eu não, isso é coisa da minha mente, eu já se viu, nem sei se o nome do motorista é Luiz, né? Aí ela falou assim: ai, nossa, imagina o que passou pela minha mente. Aí o Senhor falou assim: é eu que estou falando. Diga para ele: Luiz, você conhece Jesus? Aí ela, com muito medo do nome dele não ser Luiz, e ser coisa da mente dela, ela falou assim: Luiz. Aí ele falou: ah. Aí ela falou assim: você conhece Jesus? Aí ele virou assim: não conheço, não quero saber. E não quero saber de falar de igreja nem desse Jesus para mim. Aí diz que ela levou um susto, ela falou assim, ó: nossa, pai, que vergonha que eu passei, que homem mal educado. Não vou falar mais nada. Ela falou: não vou falar mais nada. Aí ela falou: desculpa para o Luiz, né? Luiz, né, você me desculpa, só. Aí o homem bruto não falou mais com ela. Aí o Senhor falou assim: diga para ele. Olha como Deus não desiste, gente. Eu acho lindo Deus. Diga para ele te acompanhar por uns 10 minutinhos só, na igreja que você está indo. Ela falou: não, mal educado, não vou falar, vai me dar outra patada.
Aí ela falou assim, Luiz, Deus estava tocando nela. Luiz, e se eu te convidar para você ver eu contar meu testemunho, que é muito lindo, por 10 minutinhos só onde que eu estou indo. Ele falou, não, já falei não. Não quero pisar na tua igreja e nem saber do teu Jesus. Aí ela falou, desculpa, Luiz. Aí calou. Parou, ela não falou mais nada. Aí quando chegou, parou, ela pagou. Aí diz que Deus tocou nele. Aí ele desceu do carro, sem gracinha, e falou assim para ela, eu pensei, bem, acho que eu vou te acompanhar 10 minutinhos só. Você falou que é 10 minutos, seu testemunho, né? Aí ela falou, só 10 minutos. E disse que a igreja é lotada de povo lá em São Paulo, esperando a pregadora da noite. Aí ela pegou na mão dele, entrou de mão dada com ele, no meio do povo, sentou ele assim no meio, assim, onde tinha um lugar, arrumou um lugarzinho, pôs ele sentado lá. Esqueceu do Luiz. Aí ela foi para o altar, aí o pastor fez a apresentação, o pastor já chamou ela, e ela começou a testemunhar, e ela esqueceu do Luiz. Mas aí, chegou no final, depois o lindo testemunho dela, que é maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Ela fez o apelo. E quando ela fez o apelo, ela falou, quem quer entregar sua vida na mão do Senhor Jesus? Deu um sinal com a mão. A primeira mão que ela viu levantar foi do Luiz. O Luiz levantou a mão correndo assim alto. A mão, quando ela olhou assim, ela falou, é o Luiz. Aí, foi umas 15 pessoas para frente, que levantaram a mão no meio daquela multidão. Aí o pastor falou, antes da senhora orar, pastora, eu quero dizer para a senhora assim, eu preciso falar. Aí, não, então o senhor fala. Deu o microfone para ele. Aí ele falou assim, eu estou maravilhado, que faz 3 anos que eu oro pelo Luiz. E o Luiz nunca me deu atenção em voltar para Jesus. E hoje esse testemunho tocou no Luiz. Eu estou emocionado. Olha, 3 anos orando. A coreana que mora nos Estados Unidos tem que vir de lá até São Paulo para falar com o tal Luiz. Deus tem suas estratégias. Aí todo mundo, e aplaude o Luiz, gente. E todo mundo, aplaude o Luiz de novo. E todo mundo aplaudindo. E todo mundo feliz e o Luiz chorando. Terminou o culto. O Luiz falou assim, pastora, a senhora já vai embora para os Estados Unidos? Aí ela, eu tenho que ir. Eu já fiz as conferências todas aqui em São Paulo, agora vou embora. Ela falou assim, a senhora falou que vai voltar aqui em São Paulo? Aí ela falou, sim, dentro de 3 meses, eu irei voltar. Tome meu cartãozinho. A hora que a senhora chegar aqui em São Paulo, eu quero ir buscar a senhora no aeroporto, não vou cobrar nada da senhora, eu quero andar, onde a senhora for, eu quero te levar com o meu táxi. Ai, a irmã lá, a pastora, ficou feliz, abraçou o Luiz, Luiz chorou, levou ela no outro dia no aeroporto, e despediram, e o Luiz chorou de prazer, de alegria, e vou ficar lá com o pastor, vou ajudar o pastor, não, vou ficar firme, eu vou levar minha família para a igreja. E a pastora viajou alegre e foi embora. Passou 3 meses.
3 meses. Ela, com o cartãozinho do Luiz. Aí ela falou, vou chegar no aeroporto, já ligar para o Luiz me buscar. Aí ligou, e era uma outra pessoa que atendeu. E essa pessoa, quando atendeu, falou, senhora é a pastora dos Estados Unidos? Eu falei, sou, cadê o Luiz? Ele me deu o telefone dele para mim falar com ele. Eu quero que ele venha me buscar aqui no aeroporto. Aí ele falou, ele não pode ir. Ele faleceu. Aí ela chorou. Como? Como que ele faleceu? Tem 1 mês que ele faleceu. Ele foi passar por uma cirurgia. Mas ele estava tão salvo em Jesus, que ele falava, ninguém ora para me sarar, eu quero ir morar com Deus. Ele estava tendo uma participação com Deus maior, Deus tinha mostrado o lugar que ele ia, o Senhor levou ele. Aí ela conta assim, que Deus, Ele tem as estratégias dele. A luta, às vezes, é grande na vida das pessoas. E as pessoas abandonam a Deus, abandonam a igreja, abandonam o ministério, abandona. E ela falou assim, sabe por que eu chorei? Não de tristeza pela morte, mas de alegria, porque Deus me usou para ele chegar-se diante de Deus. Eu salvei uma alma, né? Deus cuidou dele, zelou dele. Ele teve a participação em 2 meses em ajudar o pastor na igreja, batizou, ficou feliz e Deus falou, você é meu. Nós temos que entender o que é a palavra. Ou a palavra de Deus, irmãos, nos edifica. Até mesmo nessas horas mais difíceis. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Há um propósito. Até na luta que você enfrenta. Até nas adversidades que enfrentamos. Há um propósito. Deus não quer que você desista dele. Deus não quer. O Luiz tinha desistido. E o Senhor envia de longe alguém para entrar dentro do carro dele. E o Senhor salva aquela alma. Porque a alma é mais valiosa salva do que curada fisicamente. Tem gente que não olha essa área. Deus, irmãos, Ele está de prontidão querendo abençoar sua vida. É na luta, é na adversidade, Ele vai nos ajudar a enfrentar e seremos mais que vitoriosos. Deus não entrega a vitória sem propósito. Deus não entrega. Ele não te chamou apenas para vencer, mas para cumprir um propósito dele aqui na terra. Irmãos, temos que ser testemunho vivo aqui na terra. Testemunho das coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Tem um louvor que veio na minha memória, não lembro mais, assim, cantar, porque é a letra. Mas eu lembro de uma frase, o valor de uma alma custou o mundo todo, né? O valor de uma alma custou muito caro. Olha lá, viu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas almas que Jesus comprou. Olha que lindo, né? Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado, chorando, sofrendo, gemendo com fardo, dor.
Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmãos, o valor de uma alma custa. Cante. É necessário, mas por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar das almas que Jesus comprou. Oh, glória a Deus! Por isso você não deve desistir. Por isso você tem que parar de andar de braço cruzado e a mão nos bolsos. Você tem que ver isso. Que talvez a dor que você enfrenta, a luta que você está enfrentando, vai salvar muitas almas ainda. Porque você vai entrar em lugares, né? Estava conversando com o irmão Nelson. E o Nelson, assim, é um falador, né? Quem conhece o Nelson sabe. O Nelson fala, começa a falar, não para. E aí ele falou: pastora, é multidão de gente que está com o mesmo problema que eu tenho. Que ele está indo fazer tratamento lá em São Paulo. Então ele falou assim: é tanta gente, pastora. Eu falei: fala do amor de Deus para eles. Fala, aproveita esse tempo. Fala do amor de Deus para eles. Esses dias, 6 horas da manhã, tem um jovem que é daqui da nossa igreja, trouxe um jovem que estava de saidinha, lá da prisão de Ribeirão Preto, e trouxe 6 horas da manhã. E os dois sentadinhos aqui, e Deus me usando na devocional daquele dia, e eu falando, falei muito. Aí oramos no final, aí ele veio e falou assim: sabe por que eu estou aqui? Porque tem um prisioneiro que fala da senhora lá dentro. Eu falei: lá em Ribeirão? Se fosse aqui, né? Eu ia falar assim, aqui já entrei tanto dentro dessa cadeia, né? Eu falei: lá de Ribeirão. É o fulano, deu o nome do fulano. Ele é assim, eu não sei, irmão. Aí eu falei: tá. Para não ficar sem graça, né? Para ele, né? Que ele estava tão entusiasmado. E ele falou: procura, pastora Miriam, fala de mim que eu estou com câncer aqui no estômago. Pede oração por mim lá, pede oração. Aí nós oramos aqui por ele. E oramos pelo jovem lá, que está na prisão. Eu creio na oração dessa mulher. Eu creio na oração dela. Eu fiquei feliz, né? Como será que ele me conheceu? Para até na última hora, aqui no sofrimento que ele está enfrentando, ele confia que essa pastora Miriam for orar, ele vai ser curado, e vai ser curado. Porque ele crê. Ele confia. Irmão, a igreja não pode se calar. A igreja não pode se calar. Talvez o teu problema é tão pequeno, perto de outros, que são tão terríveis. Terríveis, irmão, se enfrentar. E você está choramingando por tão pouco. Por tão pouquinho. E Deus falando assim: ocupa a tua vida na minha seara. Abre tua casa para ter uma casa de paz e salvação. Seja um líder, vai pregar. Não, eu não quero saber disso não. Começa a fazer essas coisas, aí a gente não tem paz. Não, eu gosto de ser livre. Irmãos, mas essa liberdade que você se pôs, um dia vai ter que prestar conta a Deus. Não é pecado você ser livre, você tem que ser livre mesmo. Mas você tem que ser livre para Deus também, né? Você pode ter teu lazer, você pode comer, você pode vestir, você pode comprar, você pode rir, você pode chorar. Você não pode desistir.
aquela pastora falava, eu chorei de emoção, porque Deus me levou lá naquele táxi do Luiz, sem que eu conhecesse ele, só para salvar ele. A alma custa muito caro. Irmão, a alma é preciosa. É preciosa. Você sabe o que é uma pessoa partir sem salvação? É uma pessoa que parte vendo já demônios antes de chegar lá. Eu já vi muita coisa, irmãos, de pessoas que gritam por terror, que está vendo monstros em volta, já preparado para pegar sua alma e levar para o inferno, irmãos. Eu assisti a morte de um senhorzinho que me detestava por ser crente. E quando eu fui na casa dele, eu tive que correr da casa dele, porque ele, tudo que pegava na frente, ele jogava em mim. E eu tive que correr. Mas quando ele estava internado na Santa Casa, aí aquela não é genro, a mulher é nora. A nora dele estava vindo até na igreja. Pastora, ele está sofrendo muito. Vai lá orar, pastora, vai lá orar. Eu falei, meu Deus, mas ele me detesta. Esse homem não quer minha oração. Não, pastora, vai lá. E eu cheguei na hora crucial, que era a hora da partida. Ele gritava, irmãos. Gritava, ele estava nu. Ele arrancou toda a roupa, porque ele gritava e falava assim, estou queimando, eu estou pegando fogo, tira esse fogo do meu corpo, tira o fogo, e ele estava com uma meia, ele gritava, é a meia que está pegando fogo no meu pé, tira a meia. Aí ela foi, arrancou a meia, e eu orando, e ele não parava mais, ele não sabia mais, não tinha nem consciência mais, nem para me ouvir, eu lá orando, e esse homem partiu gritando. O valor de uma alma custa muito caro. Custa muito caro. Então, igreja, nós somos escolhidos para ser discípulos na terra. Não é só um membro da igreja. Membro nós temos que congregar, que o salmista Davi declara, para nós todos congregarmos, estarmos unidos. Se você não estivesse aqui, não sei o que você estaria vendo. Mas você aqui, você escolheu a melhor parte. Você veio buscar de Deus hoje. E Deus está dizendo, até quando você vai se conformar só com você e tua família? E não vai fazer nada pela obra de Deus. É almas, irmãos. É almas. As pessoas têm que sentir amor por vida. Amém? Pare e analise a sua vida. Vida sem propósito não há como vencer. Pare e analise a tua vida. Porque se uma alma custou mais que o ouro, mais que a prata, mais que tudo desse mundo, será que vale a pena você fazer tão pouquinho para ganhar uma alma ao Senhor Jesus? Domingo que vem nós temos a Santa Ceia do Senhor. Convide alguém para vir. Convide alguém que tem sede de Deus e não sabe aonde tem água. Você sabe aonde é o poço que dá muita água, água que jorra. Nós estamos aprendendo todos os dias. E essa palavra não pode ser mudada. Ela tem que ser encarada com seriedade. Porque lá no teu trabalho tem vidas. Lá na tua casa, lá na rua da tua casa, seus vizinhos necessitam.
Os vizinhos da tua casa podem confiar em você? Os vizinhos da tua casa, será que pode pedir socorro a você? É poucos os que abrem a sua porta. A porta da salvação para as pessoas. Quero orar por você. Você que quer ter esse desejo no teu coração de vida com propósito. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Sabe, quando eu ouço falar que alguém partiu de repente, e que fala assim, ó, morreu, foi tão de repente, não deu tempo. Eu fico pensando assim, meu Deus, não deu tempo. Será que encontrou Jesus? Será que estão juntos, está com Cristo? Será que... O pastor logo preocupa. Senhor Jesus te escolheu como jovem, porque vocês são fortes. O que vocês têm feito com a juventude de vocês? Há tempo de cabeleireiro, há tempo de manicure, há tempo de tudo. Há tempo de curtir, há tempo de fazer tanta coisa. E para Deus não há tempo. Necessitamos de liderança. Líderes que abrem a porta da tua casa ou vão para dentro de alguma casa falar do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus. O Senhor tem plano, o Senhor tem projeto. Deus tem plano na tua vida. Pastora, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Sabe, irmãos, falar de mim, falar da vida dos outros, não quero. Eu não tiro férias. A igreja vai fazer 38 anos. Nunca tirei férias de 15 dias. Nunca fiz isso. E aí, tem pessoa que falou assim para mim, pastora, você tem que tirar, descansar. Eu sei. Aí eu falo assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu penso nisso também. Mas só que quando eu tive 30 dias internada, muitos falaram assim para mim, ó. E eu dei aquela risadinha amarela. Falei assim, ainda tem que aguentar, né? Tirou férias esforçado. Mas lá no fundinho do meu coração estava assim, era tão bom se eu tivesse tirado 30 dias numa praia, 30 dias num lugar que eu nunca conheci, 30 dias lá em Israel, caminhando. Mas eu fiquei numa UTI, não vi nada. Tivesse ido embora, irmãos, eu estava lá com Deus. Mas não sei o que seria. Não estava vendo vocês. A porta dessa igreja não ia fechar. Porque essa igreja, quem conduz ela é Cristo. Não é a pastora Miriam, é Cristo. Então nós damos muita desculpa. Muita desculpa. Esses dias têm sido uns dias muito assim, de pressão contra mim. E eu tenho pensado muito assim, ó. 71 anos, estou jovem ainda, para recomeçar. Eu falo isso para mim. Não falei em casa. Não interessa. Estou te falando o que eu pensei. Se tiver que recomeçar, vou começar. Nós não podemos, irmãos, entregar o cajado, porque é pessoal, é nós. Nós temos que dar conta da nossa vida.
né? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Haja o que houver, Deus está no controle da minha vida. É isso que eu tenho que pensar. Então, você tem que pensar assim: pastora, mas hoje eu estou com 80. Está no tempo de começar. Recomeçar. E os jovens? Que nada fez e está esperando só no outro jovem? Não. Vamos estar pertinho de Deus cada dia que passa. Hoje aproximamos de Deus um pouquinho mais, amanhã um pouquinho mais, e depois de amanhã não sabemos se estamos aqui, se estamos na glória, não sabemos. O dia e a hora ninguém sabe. Por isso que nós temos que nos resguardar e termos propósito e pôr o propósito para frente, para nós não perder o fio da meada. Qual é o fio da meada mesmo? Chamado salvação e almas. Salvação e almas. Amém? O Senhor Jesus está aqui hoje. Deus preparou o melhor para você. Esse aqui é uma palavra de banquete. Banquete com sobremesa. Aquela melhor que você gosta. Só que nós não podemos calar. Temos que ir em frente. Eu vou vencer. Vou conseguir. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Você crê nisso, irmão?